Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Amém. Glória. Pode se assentar, amém, queridos. Quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Vamos ler o verso 45. Amém? Só um pedacinho do verso 45. Diz assim: Disse, porém, Davi ao filisteu: Você vem contra mim com espadas e com lanças e com escudos. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos Altíssimos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Fala conosco, ministra ao nosso coração, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para trazer sobre nós, que possamos receber agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um versículo interessante que está em Atos, no momento do discurso ou da pregação de Pedro no Pentecostes, ele fala que o Senhor achou a Davi, e fala assim: eu achei a Davi, homem segundo o meu coração, para fazer a minha vontade. Quando a gente lê isso, uma das coisas que vem na nossa mente é assim: o Senhor achou a Davi. Não foi Davi que achou Deus, foi Deus que achou a Davi. Foi Deus que escolheu, foi Deus que olhou, foi Deus que falou: eu quero você. E Deus pega Davi do jeito que Davi vem. O que atrai Deus para Davi é o coração de Davi. O que atrai Deus para nós é o coração. Às vezes a gente acha que o que atrai Deus é o que a gente faz. Nada do que a gente faça, nada do que a gente faça vai surpreender a Deus. Nada do que a gente faça vai fazer Deus olhar para a gente de maneira diferente. Por quê? Porque Deus já nos ama poderosamente. Deus já nos ama do jeito que a gente é. Deus nos ama do jeito que a gente está. E o desejo do coração de Deus é que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente cada dia mais esteja mais parecido com Jesus. E Deus nos ama, e o que atrai Deus para nós é o coração. O próprio rei Davi escreve nos Salmos, mais até de uma vez, ele coloca isso, que é um coração quebrantado, que é um coração contrito, um coração que atrai a Deus, que chama a Deus, é um coração que deseja, é um coração que anseia por Ele, é um coração que quer o Senhor. A esses Deus acha, a esses Deus procura e encontra. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana na beira do poço, e ele vai e ele diz para ela assim: o Senhor procura verdadeiros adoradores. Ali o interessante é o termo: o Senhor está procurando quem Ele vai, quem tem o coração. E quando Ele acha pessoas que abrem o coração, o Senhor começa a tratar, a cuidar, a fazer para que cresçam, porque o objetivo dele, o objetivo de Deus é que você alcance, que você viva os planos e propósitos que Ele escreveu na eternidade para você. Antes de você ser formado, antes de você ser ainda substância informe, está lá no Salmo 134, na sua substância informe, quer dizer, você não tinha nem forma. Deus já tinha escrito no livro da sua vida os planos e propósitos que Ele tinha para você, que Ele tem para você. E o Senhor desenha isso, e Ele quer que a gente viva essa porção. E Ele procura pessoas que o coração estão dispostos a essa verdade, a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, agora pega a minha vida e me faz viver o plano e propósito que o Senhor tem. Eu estou aqui pronto para experimentar o que o Senhor tem para mim. Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu coração, eu abro mão de tudo, para eu viver o que o Senhor escreveu para mim. Pessoas assim chamam a atenção de Deus, e pessoas assim vão viver o que Deus tem para elas. Amém, irmãos? Deus está procurando gente assim. Deus está procurando gente que está dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja a sua. Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher segundo o seu coração.
Há um tempo atrás uma pessoa perguntou para mim, perguntou não, ela falou para mim, ela disse assim, olha apóstolo, pena que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? E só Davi. Eu falei, não, só Davi não. Deus está formando em nós, a cada dia, homens e mulheres com o coração igual ao dele. O coração de Deus, nós temos que desejar ter o coração de Deus em nós. Deus, Ele procura e Ele acha aqueles que desejam ter o coração igual ao dele. Se o teu coração anseia ter um coração igual ao de Deus, essa é a resposta. É esse que Deus está encontrando, é isso que Deus está procurando em nós. Amém? Erga a tua mão e fala assim, eu desejo ter um coração igual de Deus. E que o Senhor forme isso em nós. Agora, quando Deus pega Davi, e Deus olha para Davi, é interessante porque Davi, o que ele tinha de especial? Nada. A única coisa que Davi tinha era um coração, como eu disse, que atraiu a Deus, que fez Deus ir, que fez Deus chegar, era o coração de Davi. Agora, o que Deus usou, né? O que Deus usa para mudar a gente? A pergunta é, o que Deus olhou para Davi e o que Deus usou que Davi tinha? Há um tempo atrás a apóstola pregou e eu também falei, né, sobre a pregação, sobre o que você tem na sua mão. O que você tem na tua mão para Deus usar. E eu queria nessa noite falar o que Davi tinha na mão. O que Davi tinha na mão que Deus usou para aperfeiçoar Davi. Para fazer Davi sair da posição de um pastor que ficava no campo a se tornar um rei. Que Davi tinha na mão, que Deus olhou e falou, eu vou usar isso aí, para fazer de você alguém diferente. A pergunta é, o que você tem tido na tua mão, para Deus fazer, o que você tem colocado diante de Deus. E eu quero hoje falar de algumas coisas que estavam na mão de Davi, que Deus usou para transformar a vida de Davi. 1 Samuel 16. Amém? Eu vou citar e vou ler hoje, que eu separei só um versículo de cada um. Diz assim, 1 Samuel 16. Por isso, mande que esses servos que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa, e o Senhor se sentirá melhor. Saul disse então procure um homem que saiba tocar bem harpa e traga-o para cá. E um dos moços disse, conheço o filho de Jessé, o Belemita, que toca bem harpa. Ele é forte, é valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. E lá embaixo, no verso 22, e Saul disse, qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Davi, da casa de Jessé. Primeira coisa que Davi tinha na mão era a sua harpa. Quando Deus olhava Davi no campo, Davi estava com a harpa, tocando harpa, e era alguém conhecido, porque os próprios soldados da guarda particular de Saul, dizem para ele, tem um rapaz que toca harpa, de uma maneira especial. O que tinha a harpa de Davi? Tantos naquele tempo tocavam harpas, tantos naqueles tempos também cantavam. O que Davi tinha de diferente? É que quando Davi dedilhava, quando Davi tocava a harpa, ele atraía a presença de Deus com a sua adoração. Ele fazia Deus olhar para ele com os olhos de maneira diferente. Ele atraía Deus com a vida de adoração que aquele homem tinha. Se você quer viver uma vida transformada em Deus, se você quer que Deus te leve a cada dia para você viver os planos e propósitos que Deus escreveu para você, tua vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Tua vida tem que ser uma vida que adore ao Senhor. Não só no dedilhar da harpa, né? O que é isso? Não só cantando, mas é uma vida de adoração. É uma vida da tua todos os dias. Adoração não é um momento, adoração é um estilo de vida que eu tenho para o Senhor. É eu entregar a minha vida para o Senhor, para ser um adorador a Ele. Adorar quando? Adorar quando eu estou comendo, adorar quando eu levanto,
adorar quando eu estou trabalhando, adorar quando eu estou conversando, adorar quando eu estou dirigindo, adorar em todo tempo, adoração em nossas vidas, ter a harpa em nossa mão, sermos pessoas que adorem a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. Às vezes eu vejo pessoas que têm uma facilidade de adorar a Deus quando tudo está bom, quando tudo está bem, aí canta, adora, né? Aí quando a coisa aperta e a situação fica difícil, vem, aí você fala para a pessoa não adora, vem no culto, na hora do louvor, senta, fica olhando para a sua cara, com aquela cara, às vezes cara de bravo, às vezes cara triste, quer que você se comove pela dor dela. Irmão, uma pessoa que entende que o coração dela é adorador, entende, tem a harpa na mão, é aquele que vai adorar em qualquer circunstância, é aquele que adora a Deus em qualquer momento, seja nos dias difíceis, seja nos dias ruins, seja nos dias alegres, nos dias que as coisas estão dando tudo certo, porque a nossa vida, querido, não é todo dia, não é todas as manhãs, nem todas as semanas que elas vão ser boas, não vai ser todo mês que o seu mês vai ser maravilhoso, vai ter dias em que Deus vai trabalhar você, e Deus vai esperar de você uma adoração genuína que saia do teu coração, uma adoração que flui diante dEle, que chegue ao coração de Deus, que toque o coração do Senhor. Como é a tua vida de adoração a Deus? Como você adora ao Senhor? Qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Há uns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, eu nem sei onde eu estava, gente, eu falo tanto com os outros, né? Eu falo pra caramba, então onde eu estou falando com os outros, depois não lembro do que eu falei, mas eu lembro que eu estava falando com uma pessoa, lembrei, agora eu lembrei onde eu estava, e a pessoa pegou e falou para mim assim, a primeira coisa que eu estava tomando um cafezinho, para variar, fui lá tomar um cafezinho, e eu falei, o primeiro café meu do dia, café preto, eu falei, eu tomo de manhã café com leite, a pessoa falou, não, a primeira coisa que eu faço, quando eu acordo, eu tenho que fazer o meu café e tomar meu café, é a primeira coisa que eu faço no dia. Ele falou assim, e o senhor? Eu falei, a primeira coisa que eu faço no dia é levantar e adorar o meu Deus. Ele olhou para a minha cara e falou assim, não, mas eu também agradeço a Deus. Eu falei, eu não agradeço a Deus, eu adoro a Deus, é a primeira coisa que eu faço. Eu falei, às vezes eu estou animado, eu canto, às vezes eu ponho no fone uma música e eu canto junto com a música. Eu falei, mas é a primeira coisa que eu vou fazer para o meu Deus, é adorar, para que Ele venha. Depois, aí eu vou tomar meu café, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, aí eu vou ler a Bíblia, aí eu vou orar, vou falar com Ele, mas eu quero atrair ao Senhor. Quando eu tinha 15 anos de idade, 14, 15, eu estava num tempo de muita consagração da minha vida a Deus nessa época. E eu ia para a igreja cedo, eu trabalhava, depois que eu saía do trabalho, eu chegava mais cedo nos cultos. Né? Eu chegava mais cedo, o ministério de louvor, eu chegava depois. Então eu tinha um tempo que eu ficava na igreja sozinho, esperando o pessoal chegar. E a igreja, ela tinha, lá o altar era bem alto, porque o salão era gigante. Então tinha degraus assim, para chegar no altar, e degraus largos, porque era o altar, o degrau de cima era onde ficavam os músicos, o segundo era onde ficava o pessoal que dançava, e o terceiro degrau, que era mais alto, era onde ficava o pregador. Então a gente tinha esses degraus assim, né? E eu lembro que eu chegava e eu deitava nesses degraus assim, e eu ficava buscando, falando com Deus ali. E eu orava, e eu escrevia as músicas. Naquele tempo eu estava muito envolvido com louvor, eu escrevia adoração, eu escrevia músicas, depois a gente cantava na igreja e tal. Aí, eu lembro que uma vez eu estava assim, e Deus falou para mim assim, eu vou te dar, durante um tempo, uma experiência que você nunca mais vai esquecer. Eu falei, Senhor, então me diz o que é. Ele falou assim, na hora do culto eu vou te dizer. E aí na hora do culto, teve o culto, aí era um culto de cura e libertação. Aí depois do culto teve o pessoal, tal, acabou o culto. Na hora de ir embora, como era um culto de cura e libertação, quando acabava o culto,
o pessoal que tinha trabalhado vinha na frente, o pastor ungia as pessoas, né, ungindo, limpando a gente. E quando o pastor veio me ungir, ele pôs a mão assim, ele ungiu e falou: Sandro, tem uma palavra de Deus para você. Na hora eu peguei e falei: eu sabia que vinha uma palavra. Aí Deus falou assim: durante um tempo, na tua vida, eu vou mandar um anjo te acordar toda manhã. E aquilo ficou no meu coração. Gente, pensa numa noite que eu acordava toda hora, achando que o anjo estava entrando no meu quarto. E eu queria saber como é que o anjo ia entrar, como é que ele ia fazer, como é que ia acontecer. E eu lembro que eu dormi, e quando eu fui dormindo picadinho, mas teve uma hora no amanhecer do dia, que eu dormi mesmo. E quando eu acordei com o som de uma flauta. E eu ouvi a flauta assim, alto no meu quarto. Eu comecei a ouvir a flauta e tocava uma música. E na hora que eu ouvi a flauta, eu ouvi Deus falando para mim assim: o anjo vai te acordar com essa adoração, para encher teu coração dessa porção. E durante alguns tempos, eu não sei precisar quanto tempo, eu acordava com um anjo tocando flauta. E eu ouvia o som da flauta. Ouvia o som da flauta. E eu sabia que aquele era o momento, eu levantava, eu ia adorar a Deus. Hoje acontece ainda, né, irmãos, eu tinha 15 anos na época, hoje eu estou com 52. Quando eu ouço às vezes tem madrugadas que eu acordo com um anjo tocando. E eu sei que aquele momento, Deus quer uma coisa de mim, que eu adore a Ele. Deus não quer que eu leia a Bíblia, Deus não quer que eu ore, Deus não quer que eu guerreie, Deus não quer nada. Deus quer que eu simplesmente chegue, sente e cante para Ele. Ah, porque o senhor é bom cantor? Não, irmão, já fui. Ah, porque o senhor escreve música? Não, irmão, já escrevi. A única coisa que eu sei é que Deus quer achar meu coração de adorador. Aonde está teu coração de adorador? Você pode dizer assim: apóstolo, eu não sei cantar. Irmão, Deus não vai pela tua voz, Deus vai pelo teu coração. Aonde está a tua adoração? Aonde está seu coração? Davi era um homem que tinha esse coração, e por isso ele atraiu Deus, para Deus o achar lá no meio do campo, para tirar ele de lá. Quem está entendendo isso? 1 Samuel 17:40. Segunda coisa que estava na mão de Davi. 1 Samuel 17:40. Diz assim a palavra de Deus: pegou o seu cajado. Davi tinha uma segunda coisa na mão, era o cajado. O que era o cajado, apóstolo? O cajado era o trabalho dele. O cajado era o ofício dele, ele era pastor, gente. Quando Deus o encontrou, ele era pastor. A segunda coisa que eu tenho que pôr diante de Deus e entregar na mão do Senhor é o meu trabalho. É aquilo que eu faço. Se você quer viver os planos de Deus, entrega teu trabalho na mão dele. Deixa Deus trabalhar você através do seu trabalho. Sabe, irmãos, eu vim de uma geração, e esses dias eu estava até comentando com o pastor Felipe. Eu falei, eu venho de uma geração em que eu cresci na igreja com uma coisa que as pessoas diziam assim, os pastores faziam isso. Deixavam bem claro, o pastor que trabalhava integralmente na igreja e o pastor que tinha uma vida, um trabalho secular e trabalhava na igreja nos horários que ele tinha. Então, era dito isso para nós, como dizendo assim, o pastor que era integral era o pastor de primeira classe. O pastor que tinha o seu trabalho secular tal, e ia para a igreja, era um pastor de segunda classe. Então, primeira classe era sempre mais visto. Por quê? Porque ele era o cara que era integral na obra. Né? Era integral na obra. E isso era colocado, inculcado na gente. Então, dava a impressão assim, que se eu quisesse ter uma vida com Deus, se eu quisesse trabalhar para o Senhor, se eu quisesse ser alguém realmente útil dentro do reino, eu tinha que sair secularmente, largar tudo para viver só da obra
de Deus. E isso faria de mim alguém de primeiro escalão dentro da igreja. E olhava com um olhar para aquele que trabalhava, e trabalhava no dia e chegava no culto, você olhava aquela pessoa como segundo ponto, né? Sabe, irmãos, e por muito tempo isso foi pregado nas igrejas. Eu estou falando isso porque isso era pregado, isso era colocado dentro da cabeça da gente. Eu lembro que quando eu comecei, eu trabalhava, eu era pastor, trabalhava secularmente e corria, fazia as coisas. Trabalhava secularmente, depois ia para a igreja, tinha os horários dos cultos, final de semana, trazia. Mas sempre olhava o outro, que estava trabalhando integral, como aquele que estava bem melhor do que eu. E às vezes, irmãos, eu vi o cara que era integral, que não fazia nem um terço do que eu fazia. Mas dentro de mim, parecia que ele sempre era o melhor do que eu. Por quê? Porque como eu trabalhava secular, e ele era integral, ele era alguém que estava melhor do que eu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E sabe, irmãos, eu fui aprendendo com Deus uma coisa, que não tem nada a ver uma coisa com outra. A minha vida de consagração ao Senhor, ela tem que ser integral aonde eu estiver. Eu posso ser, sim, qualquer profissão que eu for ter, eu posso entregar ela ao Senhor e ela ser útil na casa de Deus. E ela produzir, e eu ser alguém que vou ser produtivo aonde eu estiver. É óbvio que alguém que é chamado pelo Senhor para trabalhar integralmente na obra, e tiver realmente o coração transformador, e entregar esse trabalho na mão de Deus, ele será útil, será poderoso na terra. Agora, uma pessoa que trabalha numa fábrica, vamos pegar aí, né? A gente vive numa região assim, o cara trabalha lá 8 horas dentro de uma fábrica, mas o horário dele na fábrica é o horário que ele está trabalhando ali, mas ele evangeliza, ele fala de Deus, ele está ali, ele está ouvindo uma pregação, ele está ouvindo uma oração. Quando ele sai, ele tem o tempo devocional dele, ele consegue visitar as pessoas no horário que ele tem. Irmão, ele é tão útil para o reino, como aquele que é integral no reino. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter integral, eu estou dizendo que consagre ao Senhor o seu trabalho, aonde você estiver. E eu aprendi isso com o Senhor. E hoje, quando eu olho para as pessoas, eu conheço muitos advogados que são pastores. Eu conheço pessoas que trabalham em fábricas, que são metalúrgicos, que trabalham e são excelentes homens de Deus, poderosos naquilo que Deus faz. Como também conheço muita gente que trabalha e se diz integral na obra, que não faz nem metade do que o outro faz. Por quê? Porque o segredo, irmão, está no consagrar ao Senhor o que eu faço. Entregar ao Senhor o que eu faço. Você vê Davi aqui, ele está indo para lutar com Golias. Ele está vivendo a vida dele com o cajado na mão. Ele está dizendo, eu vou com o cajado. Sabe, irmãos, aquilo que eu tenho, aquilo que é meu, eu consagro ao Senhor, o meu trabalho, o meu dia, aquilo que eu vou fazer, e não importa o que você faça. A Bíblia diz que tudo o que fizermos, faça como ao Senhor, consagre a Ele, entregue o teu cajado para Ele, diga, Senhor, está aqui o meu trabalho, está aqui o meu ofício, e o que eu estou fazendo, Senhor, que seja para a glória do teu nome, não importa o que eu faça, que seja consagrado a Ele, que você tenha essa consagração dada ao Senhor. Quem está entendendo isso, irmão? Isso é poderoso quando eu entendo, é libertador para a minha vida, porque tira peso, porque eu posso ser o que o Senhor quiser, para me abençoar, para abençoar lá fora. Apóstolo, os apóstolos do Cordeiro eram pescadores, e depois eles deixaram tudo. Verdade, irmão. Talvez você tenha um chamado de Deus para você deixar tudo para ir. Agora, a Bíblia diz que Jesus tinha 12 apóstolos, mas depois ele tinha mais 70 que andavam com ele.
Quando você olha para a Bíblia, você vai ver os 12 apóstolos que se consagraram, os outros 70 irmãos. Aonde eles estavam, eles eram apóstolos também, enviados também, faziam também. Mas em momento nenhum, você vê eles deixando o trabalho deles. Talvez você seja alguém escolhido para realmente consagrar tudo e viver integralmente. Mas talvez você não esteja. Isso não vai fazer de você menos importante, menos consagrado, menos ungido. Mas vai só fazer de você alguém que vai ter que entender o seu chamado e entregar o seu cajado ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você quer viver os planos e propósitos de Deus, entrega o teu cajado para Ele. Porque Davi, depois desse momento, você nunca mais vai ver Davi com o cajado na mão. A partir desse momento, você vai vê-lo fazendo outra coisa, mas não com o cajado. Amém? No mesmo versículo que a gente está lendo, 1 Samuel 17:40, continua dizendo assim: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforge do pastor. O que é o alforge? Quando eu era criança chamava de embornar. O que é isso? Né? É aquela sacolinha que se usava pendurado assim do lado, né? A gente ia para a escola, amarrava, tinha aquela bolsa assim. Hoje vai de mochila, né, irmão? Naquele tempo fazia, minha mãe fazia. Irmão, eu cheguei para a escola com essas embornazinhas assim, feita de resto de calça jeans. A mãe fazia aquelas bolsinhas de calça, fazia assim, a gente botava livro, caderno, punha, era para a escola. Ah, só você ia? Não, irmão, todo mundo ia. Mochila era coisa de gente rica, que a gente só via em filme no cinema. O resto do pessoal ia tudo com aquela bolsinha lá, não tinha. Embornar aqui. O que o pastor fazia com aquele embornar? Era onde ele levava comida, era onde ele levava o lanche, era onde ele punha um casaco, ele levava ali para ele poder usar. O embornar simbolizava o lugar onde ele colocava a comida, onde abastecia, onde o embornar simbolizava ali a provisão para aquele momento. Se você quer viver o que Deus tem para você, e os teus planos, e os planos de Deus para você, entregue a tua provisão na mão dEle. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus prover sobre você. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ficar sentado esperando Deus trazer comida para mim, igual Elias, né? Ficar lá no monte, que o corvo vai levar pão e levar carne. Não, irmão. Não. Falando nisso, abri um parênteses. Sabe que esses dias, eu estava lendo esse texto de Elias, que o corvo levava pão e o corvo levava carne. Sabe que eu estava lendo isso, eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, que coisa, né? O profeta ficou bem na folga ali, né? Chegava o carne, chegava o pão, né? O profeta ficou folgado ali, só comendo, tal. Aí Deus falou assim para mim: quanto um corvo consegue levar de pão e o quanto um corvo consegue levar de carne? Eu falei, Senhor, não deve ser muito, porque se fosse um urubu, né? Mas não, o corvo é um bicho pequeno, o corvo tem o tamanho de um pombo. Aí Deus falou assim, quanto você acha que ele levava por dia? Eu falei, não deve ser muito. Porque eu fico imaginando um pedacinho de pão e um pedacinho de carne, que era o que o corvo conseguia levar. Aí Deus falou assim para mim, não era uma vida tão fácil para Elias lá. Não era algo que o satisfizesse, o que enchesse o coração, ia satisfazer a fome de Elias. Não. Era simplesmente o bastante para que ele não morresse. Eu falei, Senhor, não estou querendo ser igual a Elias, não. Estou mudando meu discurso. Já estou mudando, já não estou querendo ser mais, não. Já está bom, né? Ele falou, eu peguei e falei, mas com a viúva? Ele falou, com a viúva não mudou muito também. O que a viúva deu para ele comer? Eu falei, pão e água. Eu falei, exatamente o que ele comia. Quando eu tenho
o meu alforje, quando eu entrego para o Senhor a minha provisão, eu vou entender que Ele vai cuidar de mim na medida que Ele acha que eu tenho que ser medido. O grande problema nosso é que enfiaram na nossa cabeça que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, e Ele tem obrigação de me fazer ser rico sobre a terra. Ele tem a obrigação de me fazer viver uma vida de alguém próspero e abençoado, não no padrão do céu, mas no padrão da terra. Eu quero ensinar para você uma coisa: a provisão de Deus é medida no céu, não na terra. Amém? Ninguém fala amém, porque ninguém gostou do discurso. Quando você entende que Deus vai trabalhar a sua vida no padrão do céu, o que o padrão do céu faz? O padrão do céu diz para você assim, que o Senhor não vai deixar faltar nada. Ele vai prover tudo o que você precisa. Ele vai dar tudo o que você precisa. Ele vai trazer tudo o que você precisa, na medida dele, não na sua. Se ao Senhor aprover te fazer ser alguém próspero nessa terra, Ele vai fazer isso com você. Para quê? Para que você entenda que a tua provisão é para que abençoe o reino. Irmão, Deus te faz próspero para que o reino seja abençoado. Você está entendendo? Por quê? Porque aqui é prata, aqui a ferrugem come, no céu não. Apóstolo, eu vou viver uma vida miserável. Não, irmão, não vai faltar nada. Deus vai prover para você em tudo. Mas entenda que é no padrão dele. Me mostra na Bíblia onde está um lugar que Deus diz assim: olha, eu vou suprir tua vida conforme só o teu coração. Não. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Mas antes de Deus suprir o teu coração, Ele está dizendo: agrada-te. Agrada-te. O que é isso, agrada-te? Seja agradável. Faça Deus olhar para você, ser agradável a Ele. Quando eu agrado ao meu Deus, como eu agrado ao meu Deus? Quando eu vou para Ele, quando eu me entrego para Ele, quando eu ponho o meu coração nele, quando a vontade dEle tem que ser feita em mim, que a minha vontade diminua, que a dEle cresça, isso eu agrado a Deus. E o Senhor fala: então, como o teu coração está igual ao meu, então eu vou suprir a sua vida, conforme o seu coração. Quem está entendendo isso? Eu não vou viver uma vida próspera? Vai, querido. Eu não vou viver uma vida com prosperidade? Vai, querido. Eu não vou viver um tempo de provisão? Vai, querido. Entregue isso na mão dele e deixa ele cuidar para você. Vou dar um segredo para você, irmão. Quanto mais o dinheiro for menos importante para você, mais Deus terá liberdade em te dar dinheiro. Enquanto o dinheiro for algo mais importante para você, Deus não te dará a porção que você quer, mas Ele vai dar a porção que você precisa. Por quê? Porque o Senhor nunca alimentará a idolatria no teu coração. Porque o dinheiro vira ídolo em nós. Vira ídolo em nós. Quando a gente fala de dinheiro, a gente começa a ensinar a igreja. As pessoas não gostam de ouvir. Porque a doutrina da prosperidade bate em todas as portas aí. Vem para Deus, você vai ser rico. Vem para Deus e você vai ter tudo. Entrega tudo que você tem e Deus vai te abençoar. Vem para cá, você era catador de latinha, vai virar dono de ferro velho. Vem para cá que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Irmão, eu creio num Deus que me prospera. Eu creio num Deus que me faz andar nessa terra próspero. Eu creio num Deus que vai me dar o melhor dessa terra, à medida que o meu coração não esteja nisso. À medida que eu entreguei o meu alforje ao Senhor, à medida que eu entreguei meu embornar para Ele, falei: o Senhor está aqui, o Senhor me abençoe conforme a medida que o Senhor quer, não a medida que eu quero. Você é capaz de falar isso? Davi foi capaz de falar isso.
Davi foi um dos homens mais milionários que já andou nessa terra. E no final da vida dele, tudo que ele tinha, ele entregou para fazer o templo. Tudo que ele tinha, ele deu para o Senhor. Tudo que ele tinha, ele ajuntou para dar para o Senhor. Era um homem que o coração dele, primeiro era Deus. Dinheiro, tudo mais, vinha, mas não era para ele. Não tomava o coração dele. Que o alforje, que teu alforje, seja entregue na mão do Senhor. Amém, irmão? Amém. Abre aí comigo sua Bíblia, mais um versículo. 1 Samuel 17, 40, onde a gente está lendo ainda. Outra coisa que estava na mão de Davi, pegou o cajado, escolheu 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje que trazia consigo, e com a sua funda, foi na direção do gigante. Quarta coisa que tinha na mão dele era a funda. A funda era um instrumento de guerra, você sabia? Funda era uma arma. Funda era uma arma, ela não era um brinquedo. Né? Às vezes eu vejo pessoas falando, era como se fosse um estilingue. Tudo bem. Para nós, né, o estilingue é brinquedo de criança. Naquele tempo, uma funda, ela era uma arma. Era um tiro. A Bíblia fala que a tribo de Benjamim, eles eram especialistas em usarem a funda. A Bíblia diz que eles conseguiam atingir a 600 metros de distância um fio de cabelo com uma pedra na funda. Olha para você ver a mira que era. Dependendo da velocidade que se gira e solta a pedra, ela entra como um tiro de fuzil. Tamanha a força que aquilo adquire. Sabe, irmãos, quando a funda está na mão de Davi, é a quarta coisa que Deus quer forjar em você. Deus quer te fazer um guerreiro. O que é isso, apóstolo? É ter armas para a guerra. É saber lutar com armas próprias. É saber entrar em guerras com armas que o Senhor está dando para nós. Naquele momento, a arma necessária para derrubar o gigante era a funda que Deus escolheu. Deus podia ter escolhido uma lança, Deus podia ter escolhido o próprio cajado, Deus podia ter escolhido qualquer coisa. Mas Deus fala para Davi, pega o que você tem na mão, é a funda, então é isso que eu vou usar, porque a unção não estava na funda, a unção estava em Davi como guerreiro. Meu irmão, o que Deus quer dar para você é uma unção de guerreiro. Um guerreiro, ele se move com estratégias em Deus. Quando você tem uma estratégia de guerreiro, você vai discernir e entender qual arma você vai usar. Você vai entender que nível de guerra você está. Você precisa ter essa unção de guerreiro sobre a tua vida, que era exatamente o que Davi tinha. Todas as guerras que Davi entrou, ele venceu. Todas as lutas que Davi entrou, todas as batalhas ele venceu. A única batalha que Davi perdeu foi contra o adultério. Porque naquela batalha, ele não estava no lugar certo. Ele não estava trajado no lugar certo. Ele não se posicionou como um guerreiro. Todas as outras, irmãos, ele estava no lugar certo, vestido de maneira correta, e ele ganhava a guerra por isso. Nós precisamos entender isso em Deus. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Há uma unção sobre você, para que você se levante e seja um guerreiro sobre essa terra. Um guerreiro sobre a tua vida, um guerreiro sobre a situação que você está vivendo. Você vai dizer assim, eu estou passando por dias de luta. Parabéns para você, faz parte do nosso clube. Ou você acha que só você está passando dificuldade? Vem, como diz o comercial da Caixa, vem para a Caixa você também, meu filho. Por quê? Luta todo mundo está passando, querido. Às vezes a gente acha assim, a minha luta é maior. Meu irmão, todo mundo acha que a luta dele é maior do que a do outro. É normal isso, não está errado. Por quê? Porque na tua visão a tua luta é maior. Agora eu tenho que entender que eu fui chamado para vencer.
Há uma unção sobre a minha vida, e o próprio Senhor fala que nós somos chamados para ser mais que vencedores. Você foi chamado para ser alguém mais que vencedor. Você, olha aqui para mim, irmão, escuta essa. Você não foi chamado para ser vencedor. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Vencedor é a galera lá fora. Você tem uma porção a mais. Qual é a tua porção a mais? É Deus. É Deus. Ele é a porção a mais. Você pode pegar pessoas do mundo que são vencedoras, que saíram do nada e venceram. Né? Esses dias eu ouvi eu ia falar o testemunho, não. Eu ouvi uma entrevista do dono da Havan, né, do Luciano, não sei o que, o nome dele, não lembro, Hang. E ele contando de onde ele saiu para se tornar um dos homens mais milionários do Brasil. De como ele começou como office boy e como ele chegou à posição que ele está. Cara, é um homem vencedor. É um homem vencedor. Mas ele não é um homem mais que vencedor. Sabe por quê? Porque não tem Deus, não tem Jesus na vida dele. Eu sou alguém que não sou vencedor, mas eu tenho uma unção que me leva a ser mais que vencedor. E é a mesma unção que você tem, que vai te levar a ser alguém mais que vencedor. A unção do mais que vencedor é aquele que vai ter, e vai lutar, e vai vencer, e vai adquirir, e vai se levantar, e vai além. Para de olhar para a tua vida e falar, ai, está tão difícil. Amém, irmão? Olha aqui para mim, luta na vida do crente só tem um objetivo: fazer você viver milagre. Luta na tua vida só tem um objetivo: te forjar, te fazer ser forte, te fazer se levantar e ser forte. Uma das coisas que as pessoas perguntam sempre, ou falam sempre de mim e da Silvana, fala, nossa, vocês já passaram tantas coisas, vocês já lutaram com tantas coisas, nossa, vocês são resilientes, vocês não desistem, O que é o segredo? Eu falei, o segredo é a luta, meu filho, é na pancada. Eu falei, a gente não para. Por quê? Porque apanhou, levanta e vai, entende? Levanta e vai. Vem o negócio daqui, vamos que vamos, levanta aqui, pega dali, puxa de cá, fica de pé, porque somos mais que vencedores, e em cada luta a gente se fortalece. Porque eu e ela somos especiais. Não, irmão, especial é o Deus que diz para mim que eu sou mais que vencedor, e é nessa verdade que eu caminho, e é nessa verdade que você tem essa unção, mais que vencedor. São dias difíceis, são dias complicados, uma geração, nós vivemos num país que parece que todo mundo ficou louco, parece que os conceitos se perderam completamente. Irmãos, hoje, alguém casar, um casamento normal, alguém que namorou, ficou noivo, casou, um casamento sério, bonitinho, sem problema nenhum, com bolo, noivinha, casou. Gente, parece uma loucura. As pessoas olham para isso e tem gente que se sente ofendido porque o fulano casou assim. Olha que loucura. Por quê? Porque o mundo está vivendo perdição, destruição. Meu irmão, o padrão da minha vida é um padrão de ser mais que vencedor. Eu não me igualo a essas pessoas, você não pode se igualar. Há uma unção em você. Quando Davi se levanta e ele pega a funda, ele está dizendo para aquele filisteu, eu tenho uma aliança, porque o Deus que está comigo, eu tenho uma aliança. Você é um incircunciso, você não tem aliança, mas eu tenho, e por causa dessa aliança, a minha vida vive diferente. Você tem uma aliança com Deus, você é mais que vencedor. O mundo pode passar a falar, você tem uma palavra diferente. Nós estamos num ano do decreto, o que sai da tua boca é o que você vive. A minha vida, eu não estou vivendo o que eu queria. Muda a maneira de falar.
Eu estou vivendo o que eu quero, porque Deus me abençoa. Eu me levanto para viver, porque Deus tem uma palavra de vida para mim. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando eu entrar no céu, eu vou ganhar uma coroa, e Deus vai dizer para mim: vem, filho, porque eu vi a tua luta e você venceu. Essa é a palavra que tem que estar dentro de você. Não deixe o diabo dizer o que vai acontecer. Diga para ele o que Deus falou para você. O diabo vem falando, o diabo, irmão. O que o diabo diz para você não é verdade, ele é o pai da mentira. O que o mundo está dizendo para você, não acredite nele, o mundo vive em ilusão. O que o céu diz sobre você. O que o céu fala de você. Quando a gente olha para Davi aqui, os irmãos de Davi chegam para Davi e falam: quem é você para querer lutar? Você veio aqui só para se mostrar, volta lá para cuidar das poucas ovelhas do teu pai. O próprio rei olhou para ele e falou: quem é você, menino, para lutar? Mas Davi se levanta e ele fala: eu sei quem eu sou. Sabe, irmãos, nesse mês da identidade, entenda quem você é. A tua identidade é de guerreiro, é de alguém forte, é de alguém que tem uma palavra de Deus dentro de você. Não se abata pelas lutas do dia a dia, mas declare a bênção e a palavra de Deus para você. Os dias tão difíceis. Ótimo, glória a Deus, é a oportunidade de eu viver milagre. Eu vou ver Deus trazendo mantimento, eu vou ver Deus trazendo provisão, eu vou ver Deus fazendo, eu vou ficar de pé. O médico falou isso para mim. Médico, você não sabe o Deus que eu sirvo, o nome dele, entre outros, é Jeová Rafa, o Deus que cura. Sua vida está difícil, o nome do meu Deus, se você não sabe, é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu estou passando uma guerra, o teu nome, o nome do nosso Deus é Senhor dos Exércitos. Isso é uma unção de mais que vencedor. Davi, quando ele vai lutar, ele entende quem ele era. Ele pega a funda e fala: vamos lá, meu filho, coitado é do gigante, porque agora perdeu. Amém? Pega a tua mão aí, fala assim: Senhor, eu tomo a minha funda agora, e eu giro essa funda, Senhor, e eu vou sair daqui com uma porção do céu, dizendo: eu sou mais que vencedor. E a última coisa que ele tem na mão, também está no versículo que a gente está lendo, 1 Samuel 17:40. Pegou o cajado, ele pegou o alforje, ele pegou a funda, mas ele pegou 5 pedrinhas. Irmãos, para mim essas 5 pedras que ele pega e que ele vai, é Jesus na vida dele. É Jesus na nossa vida. Cada uma dessas pedras, 5, fala de graça. De tudo que eu falei, da harpa, de termos uma vida de adoração, do cajado, de entregarmos nosso trabalho e todo o nosso dia na mão dele, do alforje, de entregar a provisão da nossa vida e da nossa casa na mão dele, da funda, de entendermos que há sobre nós uma unção de guerreiro, e eu me levanto. Agora, quando eu pego as 5 pedras, eu vou numa coisa. Tudo isso só vai se eu tiver o fundamento da pedra principal, que é Jesus na minha vida. Se eu tenho essa pedra, se eu tenho esse fundamento, todas as outras coisas eu vou viver. Sabe, irmão, se eu não tenho uma vida, se eu não tenho Jesus na minha vida, nada encaixa, nada funciona. Talvez você esteja aí, talvez você esteja ouvindo. O que é ter Jesus na minha vida? Sabe, irmãos, não é simplesmente o dia você aceitou Jesus e veio aqui na frente. Isso é maravilhoso, o teu nome foi escrito no livro da vida. Isso é poderoso, você vai para o céu. Mas ter Jesus na minha vida é tê-lo do meu lado. É caminhar com Ele todo dia. O que eu tenho visto muitas vezes são pessoas iguais os discípulos
no caminho de Emaús. Caminham com Jesus do lado, mas não conseguem enxergar Jesus. Quando eu caminho com o meu Jesus, aonde eu estou, Jesus está comigo. E eu tenho que lembrar que Ele está vendo tudo. Aonde eu estou e o que eu estou fazendo, Jesus está vendo. Se a minha vida não tem andado reta diante dEle, Ele sabe. Se aquilo que eu estou vivendo ou dizendo não é verdade, Ele sabe. Sabe, irmãos, eu tenho entendido que essas 5 pedrinhas, muitas pessoas falam assim, 5 pedras é J-E-S-U-S, Jesus. Para mim essas 5 pedrinhas é T-E-M-O-R, temor. Temor. Uma das coisas que fez Davi derrubar aquele gigante, foi que ele tinha um temor de Deus. Ele viu aquele gigante afrontar a Deus. E no temor de Deus, criou em Davi uma indignação. E ele vai contra aquele gigante. Homens e mulheres que andam com o Senhor, que têm a pedra, que têm esse temor a Deus, é que entende que Jesus está do seu lado. É que entende que o Senhor está ali. Há um temor no coração. Há um temor no coração. Homens e mulheres que vivem os planos e propósitos de Deus, são homens e mulheres com temor no coração. Você vai dizer assim, mas Davi tinha temor, mas ele pecou. É verdade. Mas o mesmo homem que pecou, com uma intensidade tão terrível, ele adulterou, ele enganou, mentiu, matou. Mas na mesma intensidade que aquele homem se aprofundou no pecado, numa intensidade maior do que aquilo, ele achou e buscou arrependimento e transformação na vida dele. Porque ele tinha um fundamento de temor a Deus. Se eu quero viver o melhor plano de Deus para mim, se eu quero viver o propósito de Deus para mim, se eu quero ser um homem que Deus vai achar nessa terra, se eu quero ser uma mulher que Deus vai me achar nessa terra, que Deus procura, são pessoas que têm o temor dEle. Que você tenha assim, na tua mão uma harpa, que você tenha um cajado, que você tenha um alforje, que você tenha uma funda, mas que você tenha 5 pedras do temor na tua mão. Porque se isso muda a tua história. Por Davi ter tudo isso sobre a vida dele, foi o homem que Deus achou sobre a terra. Foi o homem que a Bíblia chama, que foi o homem segundo o coração de Deus. E como eu disse no começo da pregação, você também pode ser alguém segundo o coração de Deus. Se a tua vida estiver dentro dessa verdade, dentro dessa realidade, isso vai mudar a sua história. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que agora você ponha diante de Deus quais esses instrumentos você precisa na sua vida hoje. O que você não tem usado? Ou o que você não tem feito? Se eu perguntar aqui para você, se os dias têm sido fáceis, todos nós vamos dizer que não tem sido dias fáceis. Se eu perguntar para você se os dias têm sido dias complicados, todos vocês vão dizer que os dias têm sido complicados. Mas o Senhor tem uma palavra para nós, de restauração e de mudança. De restauração e de mudança. Deus tem uma palavra para você, dizendo, toma uma dessas armas, toma um desses instrumentos, pega o que você tem na sua mão. O nome da palavra que Deus pôs no meu coração é, o que Davi tinha nas suas mãos. O que você tem na sua mão? Feche os teus olhos e fale para Deus. A harpa, o cajado, o alforje,
afunda a pedra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que agora o Senhor venha e olhe para o nosso coração. Senhor, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós, Deus, necessitamos de maneira tão tremenda. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor encontre o nosso coração agora. Venha, ó Deus, e ache em nós um coração pronto diante de Ti. Um coração, Senhor Deus, pronto diante do Senhor. Senhor Deus, um coração segundo o Teu. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor procura sobre a terra. Senhor Deus, então que o Senhor nos ache hoje. Ache o nosso coração, ache a nossa vida. Senhor Deus, que o Senhor ache a nossa vida. Senhor Deus, e que as nossas vontades sejam colocadas diante de Ti. Senhor Deus, e que o Teu coração seja trabalhado em nós. Eu quero te pedir, ó Deus, venha fortalecendo a vida dos Teus filhos agora. Traz sobre a vida de cada um deles uma palavra restauradora, uma palavra de mudança, uma palavra, Senhor Deus, de um alinhamento, de um posicionamento diferente. Venha, ó Deus amado, trazer, ó Deus, esses instrumentos. Venha, ó Deus, tocar as nossas vidas. O Senhor sabe aquele que precisa hoje da harpa. O Senhor sabe aquele que hoje precisa do cajado, do que precisa da alforge, do que precisa, Senhor Deus, Pai, da funda e da pedra. Senhor Deus, que nessa noite possamos sair daqui, Pai, capacitados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Traz, ó Deus, essa verdade sobre cada um de nós aqui. Senhor Deus, que a Tua verdade nos encontre nessa noite e nos capacite de uma maneira sobrenatural e poderosa, Senhor, para louvor e para a glória do Teu nome. Eu te peço que cada irmão, cada irmã, cada casa seja tocada por essa palavra, fortalecido por essa direção, e que possamos sair daqui para viver Teus planos e propósitos na nossa vida, para louvor e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda esse Deus. Declare ao Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui com vocês. Antes de falarmos sobre as ofertas, lembrar que amanhã, nós temos o encontro com as mulheres que estão fazendo resolução de toda mulher, lendo o livro. E sábado, queridos,